Sr. Ministro das Infraestruturas, Sr. Presidente do Congresso, caros CEOs dos nossos operadores de telecomunicações, caros colegas, muito obrigado por terem estado connosco neste Congresso. Eu queria dizer umas pequenas palavras finais, mas quero fazer um disclaimer inicial, é que estas palavras finais não foram escritas pelo ChatGPT, nem pelo Bard, nem por nenhum modelo de linguagem, porque essa experimentação terminou no início do Congresso. Aquilo que vos queria dizer é que são notas minhas, notas que fui colecionando ao longo do Congresso. Terei naturalmente que ser breve para cumprir as nossas limitações de tempo. Em qualquer caso, quero começar por agradecer muito ao Sr. Presidente do Congresso. Portanto, nós queremos ter sempre uma personalidade de primeiro nível na presidência do nosso Congresso, que nos ajude a montá-lo, que nos ajude a perceber quais são os melhores conteúdos, qual é a sua sequência ideal, a resolver uma série de problemas que surgem quando montamos uma iniciativa deste tipo, e foi com grande prazer, com grande gosto pessoal e profissional que tivemos a interação consigo para montar este Congresso. Muito obrigado ao Dr. Pedro Cisa Vieira. Depois queria agradecer à pequena, mas grande equipa da APDC, porque, sendo uma equipa pequena, consegue montar uma série de atividades durante o ano, e a logística necessária para montar hoje este Congresso, com a complexidade que lhe fomos acrescentando, é uma logística muito grande. E nós vemos na cara das pessoas, nos olhos das pessoas, no entusiasmo com que fazem as coisas, que de facto eles deram tudo o que era necessário para este Congresso e para tudo o resto que a APDC organiza ao longo do ano. E, portanto, peço também um aplauso para eles. Quero também agradecer à RTP, porque nós não sabemos fazer programas de televisão. E, portanto, este Congresso, agora transformado em programa de televisão, só podia ser feito com alguém que sabe fazer isso. E é o caso da RTP, com quem já nos habituámos a trabalhar tão proximamente que já não conseguimos distinguir a diferença entre a nossa equipa e eles. Portanto, já estou a ver a Sandra a apresentar o telejornal um dia destes, ou ao contrário. Portanto, é de facto uma parceria de sucesso. Queria agradecer também aos nossos patrocinadores, sem os quais nunca é possível fazer iniciativas deste tipo, e naturalmente aos nossos oradores, aos participantes, aos membros do Governo que aqui estiveram presentes, na pessoa, aqui aproveito para agradecer, na pessoa do Sr. Ministro das Infraestruturas. Este tema, o nosso tema, era as grandes disrupções que estão a acontecer no nosso mercado. E o Congresso começou logo porque houve dois oradores, por um lado Carlos Moedas, por outro lado Mário Campo Largo, que deram como exemplo de disrupção a criação da União Europeia. Disrupção à escala global, naturalmente, da geopolítica global. E foi curioso que nenhum deles sabia um do outro, porque apareceram em horas diferentes do programa, etc. E ambos citaram esse exemplo como uma disrupção, não tecnológica, mas uma disrupção importante para citar à escala global. Portanto, o Congresso da APDC prova que há pontos de contacto entre as forças políticas também. O nosso Presidente do Congresso salientou que a globalização não favoreceu Portugal, mas agora que há algum recuo em algumas áreas dessa mesma globalização, nós temos uma oportunidade. Mas só temos essa oportunidade porque nós temos hoje pessoas muito mais qualificadas do que tínhamos há umas décadas atrás, porque nós temos uma infraestrutura de telecomunicações muito melhor do que a maior parte dos países e do que tínhamos há umas décadas atrás, e porque as empresas portuguesas também mudaram o seu cariz tecnológico e hoje temos empresas muito mais tecnológicas, muito mais sofisticadas do que tínhamos há umas décadas atrás. E por isso temos aqui, de facto, uma oportunidade para Portugal que urge aproveitar. E falámos de várias disrupções, entre as quais, logo para iniciar, a tokenização, ou seja, a substituição dos ativos, sejam eles digitais ou físicos, por tokens, para poderem ser negociados de forma mais eficiente. E o professor Paulo Amaral mostrou porque é que
pelo facto de se transacionar esses ativos de forma mais eficiente e todo o ecossistema funcionar de forma mais rápida, se cria valor na economia. E isso está a acontecer. Ele perguntou no fim, será que também não podemos ter leis auto-executáveis? Bom, deixamos esse tema para o legislador. Seria um avanço inacreditável. Vimos também as conclusões que este Congresso está a ter, o impacto que está a ter na forma de trabalhar, na forma de liderar. E tivemos oradores que nos chamaram a atenção, nomeadamente o David Rimmer, sobre a forma como o trabalho também está a mudar. Está a mudar de local, porque as pessoas já não trabalham sempre no mesmo sítio, está a mudar de tempo e está a mudar, naturalmente, de tipo de contrato. Às vezes há pessoas que trabalham até para mais do que um sítio, há pessoas que estão em Portugal que trabalham para outros países, por aí fora. Portanto, essas mudanças são algo que as empresas estão a lidar hoje, todos os dias, e, portanto, são também um ponto a reter. Também é de reter o papel das cidades. Carlos Moedas falou de uma outra tipo de disrupção, que é a disrupção que acontece nas cidades. E essa disrupção acontece, segundo ele, por 3 razões. Primeiro, porque as cidades têm muita diversidade. Segundo, porque as cidades têm um tempo diferente, um ritmo diferente umas das outras e têm uma alma, como ele disse, diferente. Que ele chamou, depois para Lisboa, a alma lisboeta. É evidente que as cidades são um polo de desenvolvimento também muito importante. Mas falámos de mais coisas, percebemos como é que os reguladores, nomeadamente o regulador europeu, está a tratar o tema da moeda digital. Vimos como é que os bancos comerciais reagiram ao tema da moeda digital que o regulador está a procurar colocar no mercado. Daí saiu uma conclusão importante. Quando nós hoje nos deslocamos ao estrangeiro, nós só temos a Mastercard ou a Visa ou um sistema de pagamentos desse tipo, todos americanos, para conseguir transacionar cross-border. E uma das razões porque o Banco Central Europeu quer instituir o euro digital é para o ligar com um sistema de pagamentos verdadeiramente europeu e autónomo daquele que existe nas outras regiões. Falámos dos vários regulamentos, não vou agora aqui ao caso, mas a banca comercial aqui representada também disse que sempre se soube adaptar a todo tipo de regulamentos, às alterações do mercado que acontecem, e não será desta vez que não o fará igualmente. Também fizemos um voo rápido sobre aquilo que se está a passar na administração pública em termos de simplificação do Estado. E foi aqui prometido não só pelo Secretário de Estado, Mário Campo Largo, mas também pelo responsável da AMA, João Dias, que se irá tão longe quanto possível, tão longe quanto executável, a simplificação do Estado para retirar custos de contexto à sociedade e aos portugueses. Ficou essa promessa também. Vimos o nosso upskill e vimos aquilo que a PDC está a conseguir fazer juntamente com os seus associados pela requalificação de tantas pessoas no país. Vimos também, e foi um tema que analisámos no Estado da Nação dos Mídia, vimos como os mídias estão a evoluir com as dificuldades que têm passado, a transferência de publicidade para o digital, a fragmentação das audiências, a transformação do digital com a transformação digital que eles próprios têm que fazer com as necessidades de investimento que daí decorrem, o aumento dos preços dos fornecedores que eles próprios também têm que suportar, as dificuldades de medir audiências de uma forma global para os vários grupos e sobre as várias plataformas, e chamaram a atenção que, dada a qualidade das redes de telecomunicações em Portugal, só 5% dos portugueses é que veem TDT. E perguntaram, será que não há uma forma mais barata de cobrir esses 5%? Tivemos também hoje aqui o Sr. Ministro da Economia a falar sobre a grande oportunidade que Portugal tem para aproveitar, se aproveitar a tecnologia que, entretanto, está a começar a aparecer nas empresas portuguesas, quer nas maiores, quer nas PMEs. Tivemos uma resenha do que se passou ou do que se está a passar no PRR Digital,
tivemos uma impressão daquilo que é o PRR em Espanha e vimos aquilo que está previsto para o PRR digital em Portugal. Vimos também a opinião da Comissão Nacional de Acompanhamento, aqui representada por Pedro Dominguinhos, que pediu mais simplificação e que pediu mais rapidez, sobretudo na análise das candidaturas. Ouvimos fazer uma análise sobre a economia, através da participação de Ricardo Reis e do próprio nosso Presidente do Congresso, onde foram feitos, enfim, foi um tom otimista, porque ficou no ar aquilo que o nosso Presidente do Congresso já tinha avançado, que é a oportunidade que existe na economia hoje para Portugal, mas naquilo em que temos que nos concentrar para verdadeiramente poder aproveitar essa oportunidade. Também passámos por tecnologias mais recentes, em termos de aplicação, mas que prometem muito, como a computação quântica. Vimos como é que se faz a comunicação quântica, vimos os projetos que estão a ser feitos em Portugal, mas ficou uma nota muito importante. Portugal não está no grupo de trás desse desenvolvimento. Portugal está nos pioneiros que na Europa estão a desenvolver este tipo de sistemas. Desde os projetos que nós, alguns dos quais até lideramos, ao próprio desenvolvimento de uma nova máquina de cifra nacional. Falámos, obviamente, também dos riscos, e falámos dos riscos de cibersegurança, etc. Falámos de inteligência artificial. Vimos como, curiosamente, os dois players que estão a avançar com os tais grandes modelos de linguagem têm um discurso parecido. Um modelo de linguagem como plataforma base, e as aplicações de produtividade em cima. Cada um, naturalmente, falou das suas, mas ficou muito claro aquilo que vai aparecer nas nossas secretárias daqui a algum tempo. As ferramentas de produtividade que a gente já tinha desses players, aumentadas com a capacidade da inteligência artificial. Falámos também do autonomous driving e das dificuldades que tem, e falámos também, naturalmente, do negócio das infraestruturas de telecomunicações, debate esse que começámos no ano passado e que hoje, este ano, passou a incluir também a Fast Fiber, e vimos como é que esse negócio tem sido não só instrumental para a cobertura do país, mas também instrumental para os próprios operadores de telecomunicações, como agora acabou por ser referido, poderem libertar meios para investir no seu próprio negócio. E, finalmente, chegámos ao debate que acabaram de ver, por isso não vou resumir, apenas vou notar que a entrada de novos CEOs para os operadores de telecomunicações acontece sempre um mês antes do Congresso da APDC. Portanto, aconteceu com o Luís, aconteceu com a Ana, com o Miguel já não me lembro, mas também deve ter acontecido, certamente. E, portanto, isto marca a importância do Congresso da APDC até para os operadores quando nomeiam os seus gestores. Caros amigos, fora de brincadeira, quero-vos dar um testemunho importante. Em todas as sessões que vimos, praticamente todas elas citaram a qualidade das nossas redes de telecomunicações, a cobertura, etc., como uma das grandes vantagens estratégicas de Portugal. Não houve uma intervenção que tivesse dito que tínhamos um problema de concorrência, que tínhamos um problema de falta de infraestrutura, que tínhamos zonas brancas a mais ou que tínhamos outra coisa qualquer. E isto são testemunhos de quem está no terreno a fazer as aplicações. Distinguimos as melhores teses no nosso setor, distinguimos cidades e territórios do futuro e chegámos ao fim do nosso congresso. É com muito gosto que vos tivemos cá. Esperamos continuar a melhorar este modelo e convidaria o Sr. Ministro a usar da palavra para o encerramento em nome do Governo deste nosso congresso. Bem-vindo, Dr. João Galamba. Muito obrigado. Sr. Presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, professor Rogério Carapuça,
Presidente do Congresso deste ano da APDC, Dr. Pedro Cisa Vieira, senhores e senhoras representantes das empresas do setor e da indústria, minhas senhoras e meus senhores, queria começar com um momento anticlimático, lamentando a audiência, dizendo que não irei falar do regulador, que já percebi que foi tema que muito animou os presentes, portanto não falarei desse tema, falarei do que ia falar. O setor das atividades de informação e comunicação, constituído pelas empresas de média, telecomunicações e tecnologias de informação, é um setor estruturante para o país e um pilar da nossa economia. Este setor gerou, em 2021, um volume de negócios de 17,6 mil milhões de euros, dos quais cerca de 40% foram gerados em empresas de comunicações eletrónicas. A contribuição do valor acrescentado bruto das empresas de comunicações eletrónicas para o PIB nacional é também uma evidente relevante, de cerca de 1,7% em 2021, com o investimento médio anual por parte destas empresas em torno dos 1.000 milhões de euros. Em 2021, o investimento chegou a atingir os 1,6 mil milhões de euros, devido ao investimento na aquisição de espectro no âmbito do leilão 5G. É inimaginável hoje um mundo sem comunicações eletrónicas, seja na forma como trabalhamos, como nos relacionamos com familiares e amigos, como produzimos ou ainda na forma como interagimos com a administração pública. Este mundo é formado por um ecossistema onde coexistem, entre outras, empresas de redes de comunicações eletrónicas, empresas prestadoras de serviços de comunicações eletrónicas, empresas de média tradicionais ou over-the-top, fabricantes de equipamento, empresas de armazenamento de dados e plataformas digitais, isto sem esquecer os utilizadores e os consumidores finais. E é natural que exista uma tensão, esperamos que saudável, entre os vários atores presentes nesta cadeia de valor, atenta à sua diversidade. Um dos atuais pontos de tensão é a possível contribuição justa para o investimento no setor, a designada Fair Share. Trata-se de um assunto atualmente objeto de debate público por parte da Comissão Europeia e que envolve a possível contribuição por parte de prestadores de serviços over-the-top, isto é, as grandes empresas tecnológicas, para os custos de investimento nas redes de capacidade muito elevada. O assunto está, como já referi, a ser debatido a nível europeu e o Ministério das Infraestruturas tem ouvido a posição de diferentes entidades interessadas no sentido de formular uma posição nacional sobre o tema. Para a definição desta posição nacional será também tido em conta, obviamente, o contributo da ANACOM. A propósito do investimento em redes de capacidade muito elevada, Portugal orgulha-se, uma vez mais, pelos avanços tecnológicos e por ser um dos países da União Europeia com maior cobertura da população com estas redes. A cobertura destas redes é um dos vetores essenciais para que haja acesso, pela generalidade da população, a serviços avançados de comunicações eletrónicas e para os consumidores e as empresas poderem usufruir de todas as vantagens potenciadas por estas redes, funcionando mesmo como um instrumento imprescindível à coesão territorial. Com o objetivo de garantir o acesso de toda a população a redes de capacidade muito elevada, eliminando assimetrias regionais no acesso a estas redes e assegurando a cobertura de todo o território nacional, o Governo publicou, no final do ano passado, a Estratégia Nacional para a Conectividade em Redes de Comunicações Eletrónicas de Capacidade Muito Elevada 2023-2030. Esta estratégia tem, como elemento principal, o lançamento de concursos públicos para a escolha da empresa que irá instalar, gerir, explorar e manter as redes de capacidade muito elevada nas chamadas áreas brancas. Estamos a finalizar o trabalho junto à Comissão Europeia para que, o mais brevemente possível, possamos lançar o concurso. Em paralelo, é a intenção do Governo proceder à revisão do regime jurídico de construção de acesso e instalação de redes e infraestruturas de comunicações eletrónicas. Esta atualização e simplificação de processos associados à construção de infraestruturas aptas, de acesso a essas infraestruturas e da instalação de redes de comunicações eletrónicas é importante, não só, obviamente, no âmbito destes concursos, mas também no âmbito do desenvolvimento das redes 5G ou da própria reparação de avarias. Em termos de conectividade, neste caso de conectividade com as regiões autónomas, é também de salientar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em relação à substituição do atual anel CAM. Trata-se de uma infraestrutura essencial para as regiões autónomas e que permitirá àquelas regiões dispor de uma ligação com capacidade suficiente para satisfazer as necessidades de comunicações eletrónicas a longo prazo. Tanto a cobertura das áreas brancas como as ligações com as regiões autónomas são projetos estruturantes e necessários para o país, sendo inconcebível, por exemplo, que estas regiões ficassem desligadas do mundo
ou que a ligação às mesmas ficasse dependente apenas de interesses privados, necessariamente voláteis. Naturalmente voláteis, não é uma crítica. Acresce que, no caso das novas ligações CAM, está prevista a instalação de smart cables que permitem, entre outros, a detecção ambiental e sísmica, possibilitando a emissão de alertas precoces de tsunamis e sismos, assim como a detecção de outro tipo de atividade submarina. Estes são serviços estratégicos para o país que contribuirão também para o incremento da segurança nacional. Minhas senhoras e meus senhores, chegado a este ponto, gostaria de salientar a importância que tem para o Governo a localização geográfica privilegiada de Portugal para a amarração e interligação de cabos submarinos que ligam a América do Norte, a América Central, a América do Sul e a África à Europa através do Atlântico, bem como de cabos que liguem esses continentes à Europa do Norte e do Sul. Além da localização geográfica estratégica, propícia à interligação de cabos submarinos provenientes do Sul, Norte e Oeste, sem necessidade de trânsito terrestre, o país dispõe de costas arenosas com declives abruptos que permitem atingir profundidades consideráveis em curta distância, o que contribui para um maior nível de proteção dos cabos submarinos contra incidentes relacionados com questões de segurança. Portugal conta ainda com uma das maiores zonas económicas exclusivas do mundo e cujo processo de limitação está a decorrer junto às Nações Unidas e que aumenta para 4,1 milhões de quilómetros quadrados a área abrangida pelos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional, alargando assim direitos de soberania para além da zona económica exclusiva para efeitos de conservação, gestão e exploração de recursos naturais do solo e subsolo marinhos. Também este fator é relevante para a proteção de cabos submarinos, constituindo uma vantagem estratégica face a outros países da União Europeia, mesmo aqueles com costa marítima no Atlântico Norte, ou diria mesmo, sobretudo esses. É face a esses que a vantagem, e no contexto geoestratégico que hoje vivemos, que a nossa localização geográfica, já de si naturalmente vantajosa, assume de facto um valor da maior importância. Estas condições naturais de Portugal têm contribuído para que, nos últimos 15 anos, Portugal tenha sido o segundo país europeu, a par de Espanha, onde amarram mais cabos intercontinentais e o primeiro país onde amarram mais cabos intercontinentais que passam pelo Atlântico Norte. Ainda assim, no nosso entender, Portugal pode, deve e, posso garantir aqui, vai aproveitar melhor o potencial associado a esta localização estratégica em duas vertentes principais. Em primeiro lugar, maximizando o número de cabos submarinos internacionais que queremos que venham amarrar na nossa costa. Em segundo lugar, criando maior valor acrescentado nesta cadeia de valor, em particular, atraindo investimentos em centro de tratamento e processamento de dados. Estes centros de dados são elementos essenciais na economia digital, assente no acesso à informação. O volume crescente de dados gerado pelos cidadãos, pelas administrações públicas e pelas empresas constitui um potencial vetor de crescimento e inovação para a economia nacional que importa explorar e que vamos definitivamente explorar. Os centros de dados são o complemento natural dos cabos submarinos internacionais que transportam quantidades massivas de informação. Não se trata, pois, apenas de afirmar Portugal como local de amarração de cabos, mas complementar essa possibilidade com as atividades de armazenamento e processamento, essas sim com muito maior valor acrescentado e com muito maior volume de investimento e emprego. Atualmente está em curso em Portugal um investimento na construção de um dos maiores centros de dados a nível europeu, num montante superior a 3,5 mil milhões de euros. E estão, neste preciso momento, a ser criadas condições para atrair novos investimentos de centros de dados em Portugal, aproveitando quer a amarração de cabos submarinos internacionais, quer o acesso a energias de origem renovável para o abastecimento dos data centers. Sendo a energia um dos fatores de produção mais importantes em termos de custos imediatos e de sustentabilidade futura do ecossistema digital e, em particular, dos centros de dados, é fundamental o recurso à energia renovável, tendo também, como é sabido, o nosso país condições únicas no que se refere ao aproveitamento deste tipo de fontes de energia limpas, nomeadamente solar e eólica, incluindo o eólico offshore. Além do pilar energético, é necessário reforçar o desenvolvimento e apoio a iniciativas que potenciem a melhoria do posicionamento estratégico de Portugal no âmbito da conectividade com capacidade adequada e redundante, com os principais polos digitais europeus, através de Espanha e por via terrestre, complementando a conectividade internacional através de cabos submarinos.
É este um dos desafios fundamentais no setor das comunicações para os próximos anos. O outro é o do investimento nas redes 5G, cumprindo com os objetivos de cobertura que foram definidos num ambiente adverso de inflação e de quebras nas cadeias de abastecimento e da disponibilidade de recursos essenciais para o setor, tais como os chips. Para que estes desafios sejam alcançados, é necessário o esforço coletivo de todos os atores do setor, a quem endereço, desde já, o meu apreço pelo importante contributo que deram, têm dado e seguramente darão ao setor e pelos benefícios que têm trazido a todos os portugueses. É necessário também um diálogo aberto entre regulador e regulados e entre estes e o Governo. E é necessária uma separação adequada entre as políticas públicas que devem ser promovidas e perseguidas pelo Governo e as medidas regulatórias, enfatizo, regulatórias e só regulatórias que devem caber à ANACOM. A ANACOM não deve ter atividades administrativas, deve se cingir às atividades regulatórias, é para isso que os reguladores existem e esta é a condição para a sua independência técnica e funcional. E quando não temos essa realidade, as coisas tornam-se menos transparentes, obviamente, e com problemas para todos, para o setor, obviamente para o Governo, mas também, e é preciso dizê-lo, para o regulador. A regulação independente é essencial, mas deve ser regulação. E não formulação de políticas públicas e gestão e exercício de competências administrativas devem ser exercidas pelo Estado e pelos serviços funcionalmente dependentes do Estado. Iniciou-se em janeiro deste ano um novo ciclo quando assumi a pasta das comunicações. Inicia-se também este ano um ciclo com o fim do mandato de 4 membros do Conselho de Administração da ANACOM, a quem aproveito desde já para agradecer o empenho e a energia dedicados ao setor, e o meu agradecimento estende-se também a todos os colaboradores, sem exceção da ANACOM, que têm, com as suas competências técnicas, únicas no país, sendo um dos pilares desta função exigente, que é a regulação de um setor complexo e dinâmico. Contamos com todos para assegurar uma regulação estável, equilibrada e previsível, e que promova simultaneamente o desenvolvimento do setor, a concorrência e os interesses dos cidadãos. Para o futuro, espero um setor onde haja lugar à crítica e ao diálogo construtivos, ao respeito institucional, à procura equilibrada de soluções para o desenvolvimento do setor e para a defesa dos consumidores, procurando sinergias e melhorando processos produtivos. É nestas linhas que devemos desenhar e executar a política de comunicações de que o país necessita, com o envolvimento de operadores, autarquias, com o papel importante do regulador como fator de estabilidade do setor. Muito obrigado a todos. Chegou ao fim mais um congresso da APDC, este que foi o 32º congresso. O tema em foco foi a disrupção digital e percebemos como é que ela, João, está efetivamente a influenciar a vida das empresas e as nossas próprias vidas. Percorremos aqui vários assuntos, desde a cibersegurança, passando pela sustentabilidade e até à inteligência artificial. Foi mais uma vez um privilégio e um prazer estar aqui neste congresso, o 32º. No próximo ano a APDC faz 40 anos. Antes de terminarmos, dizer que aquilo que aqui foi dito foi gravado e transmitido em direto através da RTP em várias plataformas, mas está agora disponível online. Por isso, se quiser ver alguns destes debates e algumas destas apresentações, pode ir à plataforma da APDC e também, já agora, está um inquérito. Preencha o inquérito e diga como é que este congresso pode ser melhor. Resta-nos a nós também, nesta altura, agradecer a toda esta equipa que montou e preparou este congresso, que regressa no próximo ano. Obrigada a todos.